Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Meu nome é João Luiz, eu sou um voluntário no CAE João de Camargo. E o tema da reflexão que nós faremos hoje é fé raciocinada. Esse tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no capítulo 2 e também no capítulo 19, nos itens de 1 a 7. E também no livro O Consolador, na terceira parte, no item número 4. Quando nós falamos de fé, nós estamos associando a um sentimento inabalável, algo que nós não precisamos comprovar, nós apenas acreditamos por acreditar. E muito das coisas que nós temos fé, nós também não sabemos explicar. E quando nós falamos em raciocinado, raciocinado é algo que tem lógica, é algo que eu consigo explicar, é algo que eu posso duvidar. Então o que é a fé raciocinada? Pois parece que são coisas contraditórias. Mas isso se deve muito às religiões. As religiões no passado, elas caminhavam junto com a ciência. E em um determinado momento, as religiões começaram a se afastar da ciência, começaram a negar os avanços da ciência, as suas descobertas. E por outro lado, a ciência ela também começou a se afastar da religião, começou a negar a fé da religião. E para o Espiritismo, fé e razão são coisas que não devem caminhar separadas. Ao contrário, elas devem caminhar juntas, porque ambas elas são as luzes do conhecimento da humanidade. Uma estuda as leis do mundo, a outra estuda as leis morais. E ambas elas são criações de Deus. As leis de Deus são as leis da natureza, e as leis da natureza são as leis do progresso, da nossa evolução. No livro O Consolador, Emmanuel, ele define o que é ter fé. E Emmanuel diz o seguinte: ter fé é nós guardarmos no fundo do nosso coração, com toda a nossa certeza, Deus. Isso é ter fé. E Emmanuel ele diz ainda mais: quando é que nós vamos ter esse tipo de fé? No dia em que nós pararmos de falar eu acredito e passarmos a dizer eu sei. Ou seja, eu vou parar de falar eu acredito em Deus. E aí eu vou começar a sentir eu sei que Deus existe, que faz sentido para mim. Então, ter uma fé verdadeira é quando a fé faz sentido. Eu compreendo de forma diferente e não apenas acredito. Tem pessoas que, para fazer uma prece, por exemplo, uma conexão com Deus, elas precisam de alguns rituais. E elas realmente conseguem se conectar a Deus. E não há problema nenhum com relação a isso. O problema maior é quando a fé é usada de forma errada. A fé é usada como forma de preconceito, como forma de prejudicar o próximo, como forma de conflito. A fé raciocinada, ela é um processo. É um processo onde eu, e somente eu, e para mim, eu vou descobrindo o que faz sentido, o que vai de acordo com o meu conhecimento, que não fere a minha razão, a minha maneira de ser, as minhas atitudes. Isso é a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que me leva mais próximo a entender as leis divinas, as leis de Deus.
Hoje, nós já temos muito da fé raciocinada. Por exemplo, não faz muito sentido eu falar que, ou acreditar, que a Terra é o centro do universo, ou que a Terra é plana. Então eu já tenho um certo raciocínio, a minha fé já não acredita mais nessas coisas. E no futuro, ciência e religião elas vão caminhar juntas, exatamente para poder explicar cada vez mais todas as leis de Deus, todas as leis da natureza. No livro Jesus no Lar, no capítulo número 32, ele fala sobre fé, a fé vitoriosa. E ele conta o seguinte: um determinado dia, o apóstolo André estava junto com os outros apóstolos. E André estava indignado, porque eles pregavam os ensinamentos de Jesus. Porém, os fariseus, que eram os doutores da lei da época, eles eram contra não só os apóstolos, mas tudo que Jesus pregava. Então André achava que eles deveriam, eles apóstolos, ter uma atitude mais enérgica, brigar mais, né? Se impor mais. E Jesus só observava. Aí quando os apóstolos se acalmaram, Jesus se aproxima, e é claro que o mestre, com toda a sua paciência, com toda a sua bondade, com todo o seu conhecimento, ele diz o seguinte, ele fala que toda a religião, que toda a escola religiosa que se inicia, ela jamais deve se ausentar do amor. E todos devem amar uns aos outros. E o mestre ele ainda continua dizendo o seguinte, que ele ia contar uma historinha. Então, na época da fé selvagem, haviam 3 homens primitivos que viviam com suas famílias em uma floresta muito grande. Esses 3 homens, eles acreditavam que existia uma força maior, que existia Deus. E eles acreditavam também que eles eram filhos de Deus. Em um determinado momento, um desses homens, ele diz o seguinte, que Deus para ele vivia no trovão, porque o trovão era forte, era potente. O segundo homem, ele dizia que Deus vivia no vento, porque o vento passava em todos os lugares, as pessoas podiam sentir o vento. O terceiro homem, ele dizia que Deus ele vivia no sol, porque o sol iluminava, aquecia. E não demorou muito para que essas ideias diferentes começassem a gerar um conflito e em seguida uma guerra. O primeiro homem, ele tinha muitos minérios. Ele juntou todos os minérios, fez uma montanha de minérios. Não só para se defender, mas para atacar os outros 2. O segundo homem, ele tinha muitas madeiras. E ele fez a mesma coisa, fez uma montanha de madeira para poder se defender e atacar. O terceiro homem, ele tinha pedras. Ele juntou, fez uma montanha de pedras também para se defender. E eles começaram a guerrear. E não demorou muito, a floresta onde eles viviam começou a sentir o impacto disso. Os animais, as plantas, as árvores, os rios. E Deus, vendo tudo aquilo, ele mandou um anjo, um emissário, para conversar com os homens. E esse emissário, ele chegou na forma de um homem muito simples. Reuniu os três homens, e foi conversar com eles. E disse o seguinte para eles: os 3 estavam com razão. Deus vivia no trovão, Deus vivia no vento, Deus vivia no sol. E disse mais, que cada um tinha um potencial muito grande para fazer grandes coisas ali. O primeiro homem, que tinha os minérios,
o anjo ensinou a transformar o minério em ferramentas para poder fazer agricultura, para poder plantar e colher. O segundo homem, que tinha as madeiras, ele o ensinou a fazer utensílios de madeira. O terceiro, que tinha as pedras, ensinou a fazer abrigos e casas. E não demorou muito para que eles começassem a trocar esses utensílios, esses materiais que eles faziam. E em pouco tempo, todos eles, inclusive suas famílias, estavam um progresso muito grande, tinham um conforto muito grande. E Jesus encerra essa história falando para os discípulos que a verdadeira fé, se ela não for usada para ajudar, para construir, para educar, ela não vai passar de uma mancha orgulhosa dentro dos corações. Jesus está querendo dizer que a fé sem obras, ela não é nada, ela é vazia. Que possamos refletir sobre essa lição e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre.